paralisada aqui. Assim você vai conseguir, não. Não. Você tá achando seu notebook de Sabrina? Tote. Você tá achando? Tote. Eu tô precisando de um, inclusive. Aqui já tá. Aqui depois a gente libera aqui. Eu tô querendo arrumar um negócio daquele ali pra você, pra gente colocar aqui. E aí quando você tiver texto, você põe o texto em cima dele. Porque aí você não mexe Vai ficar aqui. muito alto. Não, mas não daquela altura, um menorzinho. Então, tipo. Mas eu não gostei. Tá. Aqui, você sabe que eu vivo fazendo... Pois é por isso que tem hora que sai do lugar. Porque aqui é muito... Se a gente conseguir estralar isso aqui... Sei. Aqui é muito sensível, né? Porque não fica saindo toda hora. Tá? Obrigada, querida. Você vai falar de quê? Oh, muito bom. Muito bom. Nós vamos ter que ver depois o tal canal do YouTube, como é que funciona, né? A gente já está querendo começar a fazer um teste, sabe? A gente precisa ter, acho que são 50 pessoas inscritas para poder começar. Então aí a gente conseguindo isso, eu acho que não vai ser difícil, que rapidinho a gente consegue. E até para te falar que a última vez que eu fiquei por conta, caiu muito o número de participação, sabe? Como assim? No Meet. O pessoal tá indo muito pro Instagram. No Instagram. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e que a gente possa ter um bom proveito dos nossos estudos de hoje, que continuamos com os sonhos. E nós vamos lembrar com Kardec que sonhos, os nossos sonhos, são lembranças de tudo que a gente viveu durante o nosso período de sono, de tudo que a nossa mente criou. Nós temos um criador, um produtor de sonhos dentro de nós, de tudo que nossa mente criou.
de tudo que a gente fez durante o dia, que de uma certa forma nos impactou, e, finalmente, de tudo aquilo que nos preocupa. Então, o sonho é isso tudo junto, é o resultado, né, do que nós somos capazes de registrar, desses encontros, dessas criações, porque a gente dificilmente vai conseguir lembrar do sonho em toda a sua integralidade, na sua inteireza, o sonho totalmente. Ninguém vai conseguir lembrar, porque para que a gente consiga lembrar do sonho certinho do princípio ao fim, é preciso que nós estejamos bem desconectados do corpo físico, bem desligados do corpo físico, num fenômeno chamado de desdobramento consciente. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, às vezes, o sonho é aquela miscelânea. A gente pensa assim, eu sonhei com uma cobra enorme essa noite. Por quê? Porque durante o dia você manuseou uma corda grossa, e aquela corda te deu a ideia que fosse uma cobra. Outra hora, você fala assim, eu sonhei hoje, eu fiz uma tarefa linda. A gente é muito otimista, né? Para dizer das tarefas que desempenhamos no mundo espiritual. Então, as pessoas dizem normalmente assim, esta noite eu estava trabalhando no plano espiritual e socorri soldados em guerra. Claro que isso pode acontecer, isso é uma das tarefas, né, que acontecem. Pode ser verdade, mas pode ser simplesmente porque você assistiu ao jornal da TV e viu ali os soldados tombando no campo de batalha, né? Então, quando a gente sonha, por exemplo, com um fato desse, e a gente fala, não, eu assisti no jornal, ou a gente sonha com uma coisa que a gente pode associar com algo que aconteceu durante o dia, tudo bem, não é um sonho importante. Mas quando a gente sonha alguma coisa que não tem a menor conexão com nenhuma experiência vivida durante o dia, quando você traz à tona algo que você nem estava pensando naquilo, então sim, é o momento de anotar aquele sonho logo que acorda, e depois anotar outros, porque é uma fonte extraordinária de autoconhecimento a gente acompanhar os nossos sonhos. Comentamos aqui outro dia, ao refletirmos sobre insônia, que os maus espíritos, também espíritos malvados ou brincalhões simplesmente, eles se servem do sonho para nos atormentar. O dia que nós estamos mais fracos, mais moles, mais covardes, esta é a linguagem de Kardec, né? Pusilânime, quando nós somos pusilânimes, quer dizer, quando a gente está se sentindo muito enfraquecido moralmente. Então, os maus espíritos, no livro No Mundo Maior, André Luiz nos esclarece que os maus espíritos, quando querem perturbar alguém, quando ele quer atormentar alguma pessoa, ele faz a pessoa ter sonhos maus. Como que eles fazem isso? Não vamos entrar no mérito da questão do laboratório do mundo invisível, onde espíritos bons podem modelar um medicamento e colocar na sua água, e espíritos maus podem modelar uma imagem horripilante, horrível, nojenta, e jogar na sua mente, criando o seu sonho. Então, os espíritos, eles podem fazer, eles conseguem fazer isso, eles conseguem fazer a gente ter pesadelos e ter sonhos maus. Esta, inclusive, foi a causa de muitas insônias, né? Porque a pessoa tem experiências tão negativas enquanto dorme que preferem não dormir. Então, esses espíritos malvados, eles só atuam sobre nós
entrando na nossa mente, colocando imagens horripilantes para nos causar sonhos terríveis, porque a gente dá a eles esta oportunidade. A gente cede à ascendência deles e deixa que eles mandem em nós. A gente se sintoniza com eles quando a gente se desconecta do bem, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente tem pensamentos ruins. E nós estamos afastados de Deus se também alimentamos o pessimismo, alimentamos a revolta, alimentamos a tristeza, a falta, o desespero. Tudo isso nos afasta de Deus. Não é só pensamento malvado, não. É emoção perturbadora também. Então, quando, pelo nosso modo de ser, pelos pensamentos que nós cultivamos durante o dia, quanto mais afastados das leis divinas, mais nós vamos sintonizar com os espíritos malvados e mais eles vão ter a chance de fazer da gente gato e sapato enquanto a gente dorme. Então, muitas das vezes, esses espíritos maus estão por aí se comprazendo em fazer maldades com pessoas que eles nem conhecem. E muitas vezes são realmente inimigos desencarnados que possuímos ou desafetos desencarnados até de uma outra existência nossa, e eles criam então aquela imagem e joga perto de nós e nós capturamos aquela imagem. E a gente tem um monte de sonho. E todo mundo gosta de interpretar os sonhos. E é disso que a gente vai falar agora. O que pensar da significação que podemos atribuir aos sonhos? Sonhar com isso significa aquilo. Então, essa é a pergunta 404 de O Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou aos espíritos isto, e eles responderam que os sonhos não são assim como os adivinhos pensam, porque existem videntes e adivinhadores de sonhos que cobram, e as pessoas vão lá, contam o sonho para que esses adivinhadores, esses profetas, esses videntes, entre aspas, interpretem o sonho para quem os busca, né? E há mais de superstição e de credulidade do que propriamente de verdade na interpretação que se dá superficialmente. Então, é absurdo pensar que sonhar com uma coisa significa outra. Os sonhos, eles são verdadeiros, no sentido de que eles apresentam na nossa mente imagens que são reais para a nossa mente. Então, de fato, você sonha com uma coisa, mas que ela significa uma outra coisa, que ela tem um significado, é que a gente tem que ter muita cautela. Porque, geralmente, os sonhos não guardam nenhuma relação com o que se passa no nosso dia a dia. Muitas das vezes não guardam nenhuma. E também pelo fato de que os sonhos são nada que está revelando ali naquele momento para ser interpretado, mas é uma lembrança do passado ou até um pressentimento do futuro, quando Deus permite. Essa frase é importante, porque não é sempre que nós estamos preparados para conhecer o que virá para nós. Então, quando a lei de Deus permite, o véu do esquecimento se abre e a gente toma conhecimento do futuro, e a gente pode até depois pensar numa palestra sobre isso. Muitas das vezes, a visão que nós temos num sonho ocorre em outro lugar muito diferente da nossa realidade. A alma é que se transportou e foi para um outro lugar muito diferente. Por exemplo, você sai do corpo livremente, voando por aí. Muita gente sonha que está voando e está, de fato, se locomovendo sem ser pelo chão. Então, você sai do sonho
você sai do corpo físico e vai dar uma volta, dar um rolê. E aí você vê um acidente de carro. Você vê com detalhes. As pessoas lá, o carro virado, as pessoas machucadas, o socorro sendo feito, e você acorda. E quando você acorda, aquele sonho, o que você faz com ele? Você pega aquelas pessoas que você não conhecia e o seu medo faz você colocar a pessoa que você gosta e que sempre viaja de carro. Então você vai para a pessoa e fala, eu sonhei que teve um acidente de carro horrível com você. E não é verdade. Foi algo que você viu, a sua alma transportou e você conscientemente é que atribuiu para alguém que tem o hábito de viajar. Mas tem uma coisa que acontece durante o nosso sonho, que são dos pressentimentos também, que muitas vezes pessoas, parentes, desencarnados ou não, amigos, aparecem para nós durante o nosso sonho, a fim de nos preparar para algum acontecimento ruim, a fim de que a gente possa evitar um acontecimento ruim, vem nos avisar o que está acontecendo conosco, né? Ó, toma cuidado, você está comprando muito, você vai se encalacrar financeiramente. Toma cuidado, na sua empresa você está dando um passo maior do que as pernas, dá uma puxada aí no freio de mão. Então, os nossos amigos espirituais, os nossos parentes desencarnados, eles vêm para nos avisar, para nos orientar, para nos falar alguma coisa. E eles realmente se comunicam conosco trazendo essas bênçãos, né, de orientação, de cuidado e de zelo. Então, a gente fica assim, falando de sonho, e todo mundo tem uma curiosidade, uma preocupação muito grande em conseguir interpretar os sonhos, né? Mas à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, o processo de emancipação da alma, à medida que a gente vai estudando tudo aquilo que mistura no nosso cérebro à noite para produzir o sonho e essas lembranças do que a gente consegue resgatar do que foi produzido, né? A gente vai compreendendo que os sonhos podem realmente ser muita coisa, mas nem sempre significam o que a gente pensa que eles significam. Nem sempre eles significam. Principalmente quando as imagens são absurdas, são chocantes. Nós não conseguimos atribuir o real significado. Porque tem um significado? O sonho tem. Muitos sonhos são simbólicos. Então, existe sim um significado. Só que o nosso cérebro não consegue reter todas as informações que ele precisava para entender esse significado, porque nós estamos sonhando com o cérebro do subconsciente. Nós estamos sonhando usando o nosso cérebro da alma, ou o inconsciente. E o nosso cérebro físico não consegue registrar todo o fenômeno. Quando o cérebro consegue registrar, é porque a pessoa tem, então, a capacidade ou o dom do desdobramento, ou da viagem astral. Alguém já viu falar sobre viagem astral? Projeção da consciência ou desdobramento, a gente está falando da mesma coisa. Então, são pessoas que têm a capacidade de deitar numa cama, o espírito sai, a pessoa olha para o corpo, vê o corpo em cima da cama. Alguém aqui já passou por essa experiência? Vê o corpo em cima da cama, sabe que está deixando o corpo ali e vai seguir em frente ou voltar correndo para dentro do corpo com medo. São as duas situações. Eu vou contar uma história aqui agora, porque eu tenho certeza que aconteceu, eu tenho certeza que é verdade. Uma das nossas voluntárias, ela desencarnou por volta dos 40 anos de idade, depois de uma doença até complicadinha,
E um dia ela chegou muito chateada, e ela me perdoe trazer o exemplo dela, porque é um pouco até hilariante. Ela chegou muito chateada que o namorado que ela amava muito tinha terminado com ela. Por quê? Mas o que aconteceu? Vocês estavam tão bem? Ah, é porque quando ele fala comigo que ele está de turno no serviço, ou quando ele fala comigo que ele está desanimado de sair e não vem me encontrar, eu deito, durmo e vou procurar ele. E acho. Olha que situação. Então, olha que é marcação cerrada. Então, nessa noite que ele tinha terminado com ela, foi só porque ela falou, você chegou em casa às 11 horas e você falou que não ia sair. Ele falou, mas eu não saí não. Você está mentindo para mim, eu te vi chegando de bicicleta, você estava usando tal camisa. E ele, como? Onde você estava? Eu estava dormindo lá em casa. É claro que ele correu e deve estar correndo até hoje, né? Só por causa disso ele terminou com ela? Que coisa. Então ela tinha esse desdobramento completo. Ela saía do corpo e deixava o corpo em cima da cama, via o corpo lá em cima da cama e ia para onde ela queria, perseguir o amor da vida dela. Isso é verdade, foi exatamente assim que acontecia, e ela tinha sonhos incríveis. Ela vinha aqui para o centro, ela me contava o que estava acontecendo, quem que estava aqui, qual o trabalho que estava sendo feito, era muito interessante. Uma forma que a espiritualidade encontra para ajudar a gente no processo de retenção do que eles têm nos ensinado enquanto dormimos, ou do processo de retenção de lembranças do que a gente viveu em sonho e que são importantes para nós, é o exagero. Eles fazem com que as lembranças sejam exageradas, absurdas, grotescas ou chocantes. Vamos falar disso quando a gente falar dos sonhos simbólicos, que vocês vão gostar muito, que é o que melhor aproxima do que nós todos queremos, que é conseguir interpretar os nossos sonhos. Então, existem impressões tão fortes que os mentores espirituais colocam, que o nosso cérebro registra e quando a gente acorda, a gente lembra. Mas esse lembrar de um sonho bem completo é quase uma exceção, porque na maior parte das vezes a gente não consegue lembrar do sonho todo por motivo muito, muito simples do que realmente se compõe esse sonho. Então, por trás daquelas imagens todas doidas que os espíritos nos mostram, para ser bem marcante, para que a gente guarde, tem um sentido, sim. Tem um sentido, a espiritualidade nos dá constantemente orientações, alertas, sinais. Como eu disse, parentes ou amigos vêm nos advertir sobre algo que está acontecendo e, principalmente, em se tratando de algo que a gente nem pensou em momento nenhum quando estava acordado. Então, eu já escutei várias vezes, e talvez vocês também, pessoas dizendo, sonhei com fulano. E quando eu sonho com fulano, é alguma coisa que vai me acontecer. É sempre que eu sonho com vovô, alguma coisa vai me acontecer. Sempre que eu sonho com tia fulana, com minha mãe, é alguma coisa que vai acontecer. E é exatamente aquela história que a gente disse que os nossos familiares vêm para nos preparar para os acontecimentos tristes ou até nos dar condições de evitar. Agora, a pensar que sonhar com isso dá aquilo é uma infantilidade. Tem uma música que fala que sonhar com leão dá... Sonhar com rei dá leão. E vão jogar no bicho, no leão, porque sonhou com um rei. E eu conheci aqui uma senhora que ela sonhava à meia com o marido. Ela sonhava com o bicho, contava para o marido que bicho que era, o marido ia lá e jogava no bicho, ganhava e dividia o dinheiro com ela. Isso é verdade. Isto é verdade. Só que o marido era viciado em jogo e mais perdia do que ganhava.
Só que quando perdia, ela não dividia o investimento, ela só dividia quando tinha lucro. Então a empresa tinha tudo para dar errado, mesmo porque a maior parte das vezes eles interpretavam errado o sonho. Eu li na revista Reformador, e tem muitos anos, e eu não me lembro totalmente o contexto, mas é mais ou menos o seguinte: a mulher disse, sonhei com uma grama verde, então hoje vai dar vaca. Aí jogou, deu cobra. Claro que era cobra. Grama verde é chuva, chuva é água, água é cobra. Então, quer dizer, cada um vai interpretando aí a bel prazer, mas o importante é a gente realmente ir pegando os sonhos mais significativos e anotando, né? Para que a gente consiga interligar um sonho com outro, interligar aquele sonho com o estado de espírito em que nós ficamos durante o dia, interligar aquele sonho com as nossas preocupações, com o que a gente pensou, porque isso é realmente uma fonte muito interessante de ajuda, de amadurecimento e de autoconhecimento. Jung escreveu um livro que deu até para a gente compreender, a gente leigo compreender alguma coisa, que ele chama Sonhos, o livro chama Sonhos, Memórias e Reflexões, e lá ele fala que os sonhos são mensagens da nossa alma. Mensagens da nossa alma. Às vezes não é nem um parente que veio nos alertar, nos orientar. É o nosso próprio eu superior que é capaz de fazer isso. E as pessoas, às vezes, têm sonhos tão significativos que nos procuram aqui para nos contar o sonho e a gente ajudar a pessoa a interpretar aquele sonho. Seria uma irresponsabilidade muito grande de nossa parte se nós nos arvorássemos a tal situação. Mas às vezes eu percebo que a aflição da pessoa é tão grande que o próprio mentor, o próprio anjo de guarda da pessoa que criou aquele sonho, que permitiu que aquele sonho fosse criado para que a pessoa compreendesse determinada situação, é o próprio mentor que nos intui na hora para a gente falar, quem sabe não é isso ou aquilo. Mas isso também é uma raridade, porque o que a doutrina diz é que nós jamais deveremos interpretar um sonho e podemos, sim, conversar com o que sonhou, com o sonhador, para ele próprio chegar à interpretação que ele vai conseguir. Quem deve interpretar os sonhos é o próprio sonhador ou então um psicanalista que realmente tenha boa dose de conhecimento do que sonhou. Além disso, para complicar, os sonhos são reflexos do nosso dia a dia. Então, às vezes não tem significado nenhum, apenas é o nosso dia a dia repetindo à noite. Tem ainda a mediunidade nos sonhos. E isso, sim, é uma tarefa muito importante. Tem gente que nem sabe que tem essa mediunidade e que realmente trabalha no plano espiritual à noite. É uma capacidade mediúnica que pode fazer muito bem para a pessoa e para a humanidade de um modo geral. Então, existem pessoas que desdobram do corpo físico, o espírito sai, e esse espírito é capaz de curar encarnados e curar outros espíritos. Esse espírito é capaz de consolar, amparar, conversar com espíritos que estão caídos, fazer várias tarefas, né? Enquanto eles vão lá no mundo espiritual inferior, lá nas trevas. Tem gente que fala assim, eu sonho com lugares horríveis, e é porque está indo em busca de espíritos caídos nesses vales de sombra e tristeza e treva para retirar esses espíritos de lá.
Por que é o encarnado que está dormindo que vai fazer isto, se lá no plano espiritual existem falanges enormes com essa função de buscar espíritos que estão caídos no umbral mais doloroso, mais sofredor, mais escuro, mais sombrio? Porque o espírito está lá tão materializado ainda, tão ligado ainda às coisas da carne, que ele não consegue enxergar outro espírito. Para ele enxergar, tem que ser um encarnado, que está com o corpo perispiritual bem materializado, se podemos dizer assim. Então, ele consegue enxergar outro encarnado. Por isso, todo mundo que gostar de trabalhar no bem, que quiser ajudar as pessoas e quiserem fazer essas tarefas, pode se candidatar e pedir ao anjo de guarda que o leve para o trabalho, porque se nós não tivermos nenhuma capacidade, nós encarnados temos o fluido magnético animal que o desencarnado não tem. E é este fluido magnético animal, é este combustível da vida material, é que é utilizado para cicatrizar feridas dos espíritos, por exemplo. Porque é uma matéria bem mais rude, bem mais compacta do que a matéria que existe no mundo espiritual. Então, a pessoa, às vezes, nós conhecemos uma moça, não sei se leva a identificar, porque eu vou preferir não falar o nome. Ela, uma mediunidade linda, muito amiga da sua irmã. Ela ficou o dia inteiro cuidando de uma mãe doente. E ela não tinha tempo de fazer tarefa nenhuma dentro do centro espírita. Ela ficou muito tempo cuidando da mãe doente. Então, à noite, ela tinha desdobramentos lúcidos, incríveis, porque ela tinha oportunidade de trabalho que a espiritualidade dava à noite, porque de dia ela não podia trabalhar na seara do mestre e ela ficava extremamente feliz com a oportunidade do trabalho da noite. Agora, se a gente fica o dia inteirinho batendo papo na rede social, assistindo televisão, passeando e tal, de noite você vai querer ir para o trabalho? Se você não trabalhou de dia quando podia, se você não aproveitou direito o seu tempo como devia, é claro que você também não vai ter essa oportunidade à noite. Então, as nossas recordações do que passa conosco à noite, elas vão ser sempre compatíveis, elas vão ser sempre de acordo com a nossa capacidade de entender o que passou com a gente à noite, com a nossa capacidade, principalmente, de lidar com as informações que o plano espiritual nos traz e, principalmente, com a nossa necessidade de lembrar o que aconteceu. Às vezes, a gente precisa lembrar do que aconteceu. E, às vezes, a gente não tem o merecimento para lembrar do que aconteceu. Às vezes eu acordo assim, tenho certeza que hoje eu encontrei minha filha, mas eu não tenho o merecimento de lembrar detalhes, de lembrar como é que está a imagem dela hoje. Eu não tenho esse merecimento. Então, a imagem dela não vem, só aquela leve sensação, né? Eu tenho ainda que fazer muito por merecer esse desdobramento consciente. De tudo isso, nós podemos chegar à conclusão dos tipos de sonhos. E agora eu gostaria que vocês procurassem a ver aí quais são os tipos mais comuns de sonhos. Como é que está a imagem no Meet? Ver o que está acontecendo, tá? Que eu não estou vendo. Deve estar. Tá, ok. Desculpa, gente. Então, tem vários tipos de sonhos. Hoje vai dar tempo da gente analisar apenas um. Os sonhos chamados sonhos comuns
ou sonhos fisiológicos, quer dizer, sonhos do corpo físico, sonhos do cérebro físico. Como é que acontece esse sonho? O espírito, nós espíritos, ficamos envolvidos na nossa onda de pensamento. Imaginem, por exemplo, quando a gente joga uma pedra no lago, numa água, não dá aquelas ondas assim? Então, o nosso espírito fica ali, naquela onda de pensamentos dos nossos pensamentos, dos pensamentos que nos são próprios. Então, nós sonhamos com as coisas que nós nos ocupamos com elas no dia a dia. Nós sonhamos com as coisas que nós pensamos o tempo todo. Nós sonhamos com as pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos. E, junto com isso, tem umas exceções estranhas, porque nesse tipo de sonho, o tempo e o espaço desaparecem. Acontecimentos de várias horas de um sonho, às vezes, ele ocorre em 2 segundos. Vocês já perceberam? Pessoas que têm experiência de quase morte, ela fica quase morta durante 4 segundos e volta contando uma história de horas. Porque é a diferença, e os sonhos são da mesma forma. Acontecimentos de várias horas podem se desenrolar num segundo. A gente pode voltar lá na infância e ficar lembrando de coisas da nossa infância. Como nós podemos sonhar com coisas que jamais aconteceram, coisas impossíveis de acontecer, sonhamos com imagens extravagantes, disparatadas, ou com pessoas que a gente olha e olha o rosto daquela pessoa, você não conhece aquela pessoa, e você pensa assim, no sonho eu penso assim, eu não consigo inventar um rosto, esse rosto existe, e eu estou sonhando com uma pessoa que eu não faço a menor ideia de quem seja, não é isso? Essa pessoa existe, ela existe em algum lugar. Então, que pessoas são essas? São pessoas, às vezes, da nossa família espiritual. Lembra que há uma parentela corporal e uma parentela espiritual? Então, nós saímos do plano espiritual da nossa família, deixando lá avô, vó, mãe de uma outra existência, irmã, irmão, amores de outras existências. E essas pessoas vêm conviver conosco enquanto a gente está dormindo, para interagir, para conviver, para ajudar ou para perturbar, se forem nossos desafetos. Então, esses sonhos, esse sonho fisiológico, são sonhos que são produzidos também como, por exemplo, fruto dos nossos desejos ou dos nossos medos. Depois eu explico melhor isso. Então, os nossos sonhos do dia a dia, como é que eles são? Como é que os psicólogos estão classificando os nossos sonhos? Vejam, quem está achando que vai acabar de ouvir isso aqui e vai conseguir interpretar o próprio sonho. Os nossos sonhos mais comuns são imprecisos, desconexos, fragmentado, sem sentido, sem ordem, sem sequência. Porque nós estamos envolvidos em imagens e pensamentos que estão ao nosso redor, dentro de nós e fora de nós. Esses sonhos dessa confusão são os mais frequentes. E eles são fruto da repercussão física ou psíquica. Vou explicar isso. Eles são decorrentes das nossas disposições ou predisposições físicas ou predisposições psíquicas. Querem ver como é que é fácil de entender isso? Vou falar da disposição física. Você deitou. 1000 causas fisiológicas, quer dizer, 1000 causas do seu corpo podem interferir na sua qualidade de sonho e interferir no seu produtor de sonhos. Que nós temos um produtor de sonhos
Igual existe um produtor de filmes, nós temos um roteirista, o nosso roteirista é louco, porque ele não põe princípio, meio e fim em quase sonho nenhum, mas ele cria tudo ali muito direitinho para nós. Então, 1000 causas fisiológicas. Por exemplo, você pode estar com má digestão devido a um abuso alimentar ou simplesmente por ter alimentado algo que para você é pesado e que não te fez bem. Você pode estar com alguma doença, algum distúrbio gastrointestinal, algum desconforto vindo de um problema na vesícula ou nos enzimas que dão azia, queimação, refluxo. Tudo isso atrapalha. A gente pode estar, por exemplo, deitado e estar ali com uma respiração inadequada porque o seu nariz ficou tampando ali no travesseiro. Você pode estar com seu corpo numa má posição, ter dormências, tudo isso vai afetar, isso são disposições físicas. Você pode estar dormindo com um cobertor muito peludo e ele passar no seu rosto e você sonhar que tem um urso bravo querendo te pegar. É uma predisposição física. Você pode sentir uma perturbação circulatória qualquer e sonhar que tem alguém te sufocando. Então, você pode, por exemplo, sonhar que encontrou com alguém e foi numa festa ou foi num jantar, porque você está com fome. Eu sonho que eu estou comendo doce, brigadeiro, porque eu não posso com leite condensado. Volta e meia eu estou comendo coisa que tem leite condensado. Esse sonho fisiológico que a gente cria pelo fruto do desejo é também chamado de sonho de compensação. Então, esses sonhos que eu acabei de dizer, esses sonhos fisiológicos ou comuns, o espírito não separa muito do corpo. Ele não se preparou adequadamente para dormir. Então, o espírito fica ali, dando conta daquela confusão que está o seu corpo, alimentado em excesso, ou agasalhado em excesso, ou agasalhado com escassez, você está sentindo frio, e por aí afora. A disposição psíquica, por exemplo, é quando você deita com preocupações enormes e com 1000 coisas que você tem que resolver, e o cérebro, então, continua trabalhando, e ele não afrouxa o espírito para que ele saia. Então, a nossa mente trabalhando emite ondas, igual a pedra do lago que eu falei. E a gente fica ali, só dentro daquele que os psicólogos chamam de nosso hálito mental. O que você soltou é o que o seu espírito fica ali, nadando naquele laguinho estreito das nossas preocupações, dos nossos desejos reprimidos, dos nossos medos, do filme que assistimos, do jornal que lemos ou assistimos. Então, o espírito fica ali mergulhado nessas ondas mentais. E os sonhos, como eles são do cérebro físico, então são sonhos fisiológicos. O espírito nem saiu do quarto, ficou ali. E ainda tem mais um detalhe que chama, não sei se vocês vão reconhecer esse estado hipnogênico. O que é isso? Muito fácil de entender também. É aquele momento em que você não está dormindo ainda, mas que também não está totalmente acordado mais. Então você está começando a afrouxar os laços que prendem o espírito no corpo, né? O cérebro está começando a relaxar, está começando a afrouxar, mas isso parece que mexe com o centro de gravidade do corpo e você pensa que está caindo e toma aquele susto e volta correndo. Esse estado hipnogênico. Nessa hora, as pessoas estão conscientes, mas já começando a entrar no mundo espiritual que a rodeia. É aquela hora onde acontecia comigo, e outro dia que uma menina reclamou que está acontecendo com ela agora, é que eu lembrei que comigo já parou há anos. Você fecha os olhos nesse estado de quase sonolência e vigília ainda, e vê um monte de rosto na sua frente. Eu falei disso aqui um pouquinho antes. Você vê um monte de rosto,
E eu ficava pensando, será que essa montoeira de espírito está tudo aqui agora, tão perto de mim assim, a ponto de eu ficar vendo? O que está acontecendo? Eu não tenho respostas. Eu não tenho resposta. O certo é que existe essa alucinação hipnogênica, você sonha que está caindo, é muito frequente no início do sonho e muito frequente quando você está saindo do corpo e muito frequente quando você está voltando para reassumir o seu corpo. Então, na verdade, o que é o nosso sonho? É uma mistura da realidade, sendo que depois que você sonhou, criou, imaginou, lembrou, encontrou com gente e tudo, depois que aconteceu isso tudo com você, é como se você pegasse aquele filme, recortasse os pedaços, colasse em outra ordem. Colasse de outra forma, fora de ordem. E aí depois você acorda e quer entender o que aconteceu com o seu filme todo recortado e colado. Então, às vezes a pessoa conta assim, aí eu estava então num lugar, encontrei com fulano, e de repente já não era mais aquele lugar, de repente já não era mais aquela pessoa. São os pedaços, né? São os pedaços. Então era isso, gente, que eu queria contar para vocês dos sonhos simbólicos. São sonhos que o nosso organismo cria e que não tem nada a ver com o mundo espiritual, tudo que estava dentro da nossa cabeça mesmo. Muito obrigada a todos, que Jesus lhes dê uma boa noite de sono, cheio de lindos sonhos. Bom, pessoal, vamos falar um pouco, né, sobre a pena de morte segundo o Espiritismo. Sempre quando a gente vê esses crimes absurdos acontecendo, né, esses estupros horrorosos, a gente começa a relembrar sobre a pena de morte. Algumas pessoas são contra, outras são a favor, alguns não têm opinião formada, né?